Boa noite a todos e a todas presentes. Meu nome é Luciana Cruz. Eu vim socializar com vocês o meu trabalho de estágio. O tema escolhido, foi a infância como palco de direitos humanos. Esse era o projeto de extensão. E eu discorri sobre considerações históricas na seção dos direitos da infância. O objetivo geral, nosso primeiro objetivo aqui, é refletir o papel da legislação brasileira para o progresso dos direitos da infância. Nossos objetivos específicos: reconhecer o contexto histórico da concepção de infância, compreender como surgiram os direitos na infância, descrever a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente na promoção de direitos. Eu inicio a fala com um trecho do texto de Ruth Rocha, que diz: toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Partindo das reflexões sobre as diversas concepções de infância, a proposta do trabalho é mostrar através da história como esta concepção foi se constituindo e fará uma reflexão sobre o contexto histórico da infância e como os direitos universais contribuíram para a construção dos direitos da infância, dando subsídios jurídicos. Então, eu posso, iniciar falando para vocês que o conceito de infância, ele foi historicamente construído. Podemos ver aqui que até o século XVI não havia o reconhecimento do direito e das necessidades das crianças. Então, nesse período, não existia a ideia do que era ser criança e também não se considerava as suas características particulares. O que acontecia? Não existia um sentimento de infância e as crianças eram tratadas como adultos em miniaturas, ou os chamados mini-adultos, como nós podemos ver na imagem aqui do lado. A vestimenta das crianças não condizia, com a sua idade. As crianças eram diferenciadas apenas no tamanho e na força, enquanto as outras características continuavam iguais. Então, à medida que as crianças iam ganhando estatura, eles eram levados para aprender certos ofícios. Eles eram retirados da família e ficavam com alguns tutores. A partir do século XX, começam os estudos de desenvolvimento humano. Inicia-se uma preocupação da criança como um indivíduo. Então, esses estudos, eles levam em consideração as variáveis afetivas, as variáveis cognitivas, sociais e biológicas que essas crianças trazem. Há uma interface, então, nas áreas de estudo. Aí começam os estudos da antropologia, da sociologia, da medicina e da educação. Todos eles em conjunto começam a discutir quem é esse sujeito, quem é esse indivíduo que está inserido na sociedade e que até o momento não se deu devido valor. Surge a partir daí a concepção de que a criança era um ser que necessitava de cuidados, de afeto, de proteção e orientação dos adultos. A criança passa a ser representada de modo diferenciado do adulto e passa a ter a proteção materna e dos familiares.
Então, ela não é mais retirada do vínculo da família para aprender um ofício e, pelo contrário, ela recebe toda a orientação e toda a informação dentro da sua família. Na história brasileira, a condição da criança como sujeito de direitos é recente, muito recente. Ela ocorreu a partir da redemocratização e da criação da Constituição Federal de 1988. Isso porque no Brasil aconteceu a ditadura. Quando acontece a ditadura, o poder que é tomado, ele destitui a Constituição existente e ele cria novas regras, novas leis. Com isso, os direitos humanos, os direitos inerentes às pessoas humanas, eles foram desconsiderados e descaracterizados. Então, com essa redemocratização, surge novamente uma Constituição. Ela estabeleceu os direitos da criança, entre outros, fracionando a responsabilidade entre a família, a sociedade e o Estado. Então, para legitimar os direitos das crianças, em 1990, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, popularmente chamado ECA. O artigo 2º do Estatuto, ele nos diz, ele considera que criança é até 12 anos de idade incompletos e os adolescentes estão entre os 12 anos e 18 anos de idade. A criança ou adolescente tem direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitem o nascimento, o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Então, essa criança ela é assistida desde o ventre materno, onde a mãe recebe todos os cuidados, recebe o pré-natal, recebe parto humanizado, ela recebe o direito de ficar no anonimato caso ela queira doar essa criança, e essa criança aí ter direito de receber uma família, que a receba. O Estatuto, ele trouxe para o cenário nacional a possibilidade de cumprimento da legislação vigente e a concretização dos direitos estabelecidos na Constituição Federal. Ele é um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes brasileiros. Então, ele não é mais do que a Constituição. A Constituição Federal é a carta magna do país. Ela que estabelece tudo. Agora, o Estatuto, ele vem regulamentando, ele vem direcionando tudo que está na nossa legislação, na nossa Constituição. Com tudo isso, eu concluo dizendo que a concepção de criança e de infância são uma construção social. Faz parte estruturalmente e culturalmente de uma sociedade, tornando determinante sua visão sobre ela, a partir de seu interesse e valorização do seu conceito. Então, a concepção de criança que nós temos no Brasil não é a mesma concepção que vai ter no Japão, que vai ter na China, na Índia, nos Estados Unidos. Então, cada cultura, ela traz uma concepção. Mas existe uma declaração universal dos direitos da criança que regulamenta, todo um aparato para que essas crianças sejam protegidas contra qualquer tipo de abuso. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Muito obrigada e boa noite.